Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação, Jaqueline. Assim, fiquei muito emocionado mesmo com o Ricardo, porque ele foi uma pessoa que eu aprendi muito. Assim, bom, vocês sabem, a gente está na faculdade, tem alguns professores que a gente, né, tem contato e a gente, enfim, se espelha, né? A gente quer ser parecido, pelo menos. O Ricardo era um desses, era uma pessoa extremamente. Acho que o doutor caiu, Jaque. Vou mandar mensagem pra ele. Sem Vamos lá, problemas, doutor. vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente. Pronto. Muita emoção. Mas vamos lá. Então, eu vou falar. Então, muito obrigado mais uma vez. É um grande prazer estar aqui para vocês, falando de um assunto que eu vou tentar, como eu falei recentemente, como tem alunos de muitos anos na faculdade, assim, do começo, do meio, do final, eu vou falar alguns termos assim até um pouco populares, então vocês não estranhem. A ideia é eu tentar me comunicar melhor com todo mundo, e é muito, como é muito diverso o público do ponto de vista dos anos da faculdade, eu vou acabar fazendo isso, tá? Falando alguns termos mais assim simples, ao mesmo tempo que vou misturar com alguns termos mais técnicos. Então, rapidamente, aqui é a nossa Faculdade de Medicina de Taubaté, aqui é a nossa liga. A liga foi fundada em 97, só um rapidinho, uma introdução antes do assunto. Eu que acabei fundando lá, um sonho. Imagina que ia ter 85 membros em algum dia, é uma coisa sensacional. Aqui todos os, eita, aqui todos os ex-presidentes, até a Fernanda, que é atual, aqui a vice-presidente, a Jaqueline, né? E aqui os meus principais professores que eu consegui tirar foto no final da minha faculdade, da formatura. Olha, eu nunca esqueço, e muito provavelmente vocês nunca esquecerão muitos, né, desses professores que vocês estão tendo. Bom, eu nunca esqueci. É, e todos são importantes. Eu sou lá de Rio Preto, lá de Tanabi, lá do interior de São Paulo, noroeste paulista. Meu apelido era Tanabi na faculdade, eu sou da 26ª. Aqui está minha trajetória. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, doutor. Tá. Então, aqui Medicina Taubaté, depois eu tive na aviação do Exército, aí em Taubaté também. Fiz minha formação com o professor Veiga, que é aqui da Santa Casa de São Paulo, titular livre docente, mas eu fiz a minha formação aí em Taubaté. Depois eu passei em concurso na Faculdade de Medicina da USP e estou lá desde então, né? Sou médico concursado lá do Hospital das Clínicas, então meu vínculo é formal mesmo, disputei minha vaga com o pessoal do HC. Super difícil, mas estamos lá há 20 anos. Aqui são os meus professores, como eu falei, aqui da minha formação, mais como médico neurocirurgião, e eu consegui realizar um sonho que é pôr o pé lá no Karolinska, que é um dos hospitais mais famosos do mundo lá na Suécia, em Estocolmo, e que é assim, muito da área de neurociência, da história da nossa especialidade, começou na Suécia. Então, foi muito importante eu conseguir passar por lá, só fiz uma visita, não fiz nada formal. Então, aqui são as minhas casas e eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou um viking. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia de falar de atendimento de uma pessoa que sofreu um problema neurológico grave, né, que apresentou um problema neurológico grave, que é uma hemorragia cerebral, né? Quando a gente fala em hemorragia cerebral, já vou me corrigir, estou falando só do cérebro, que, portanto, estou falando do telencéfalo, né? Estou falando de supratentorial. O ideal era falar hemorragia encefálica, intraencefálica, ou hemorragia intracraniana. O ponto importante de falar aqui é hemorragia, sangramento dentro do cérebro, dentro da caixa craniana, dentro do crânio. Existe hemorragia na medula, por exemplo. Nós estamos falando de hemorragia intracraniana. E especificamente, eu estou pensando em falar de hemorragia intradural, dentro da dura mater.
Agora, dentro da dura mater, tem todos os compartimentos, supratentorial e infratentorial. Eu estou falando, enquanto eu conversar aqui com vocês, a partir de agora, da hemorragia intraencefálica, em qualquer lugar dentro do encéfalo, de forma espontânea. Não houve um traumatismo. Por algum motivo, que a gente vai discutir alguns, né? Houve ruptura de um vaso encefálico ou de uma estrutura vascular encefálica e provocou uma hemorragia num lugar onde não deveria estar. Então, esse é o sumário do que nós vamos discutir. Suporte de vida na emergência e urgência, o diagnóstico, o tratamento e as conclusões. Sempre nesse foco que eu falei. Então, qual que é a ideia de um suporte de vida na emergência versus urgência? Então, essa é a figura que eu queria que vocês tivessem na cabeça. É uma situação de extrema gravidade e que coloca em risco a vida de uma pessoa. Então, isso é uma emergência, por definição, né? É quando existe um risco iminente à vida e que, se nada for feito, no momento seguinte, essa pessoa vai morrer. Então, isso é uma emergência. Urgência é quando tem, digamos assim, tempo para você, é uma situação de perigo, mas existe tempo, assim, tempo, digamos assim, suficiente para que você tome decisões um pouco mais, digamos assim, elaboradas em um processo, digamos assim, com mais tempo. Vai, a questão é sempre tempo aqui. Então, é uma situação de extrema gravidade e que existe risco iminente à vida. Então, isto é uma situação de emergência. E aí, qual que é a dúvida, só para uma semântica aqui, para lembrar? Então, o E vem primeiro que o U, né, no alfabeto. Então, o E vem primeiro, então, se o E vem primeiro, emergência é mais grave que urgência. Então, para um aluno que está começando, isso é importante. E aqui pode ser, então, uma chegada rápida ao hospital, aqui, por exemplo, com helicóptero. Então, tudo que envolve situação de emergência envolve rapidez, situações graves, complexas. E eu vou falar muito aqui da hora de ouro, que é, veja, nós estamos falando de uma situação em que a célula encefálica, célula melhor, desculpe, a célula nervosa está sofrendo, portanto, é extremamente importante que a gente cuide bem, né, para melhorar a sobrevida, reduzir complicação, fazer, digamos assim, um controle, né, da perda de sangue, melhorar resultados, né, desfechos de longo prazo e prevenir problemas secundários. Então, no mundo inteiro, especificamente nos últimos 20 anos, houve muita preocupação com isso que eu estou falando para vocês, que é tempo é cérebro. Então, qualquer tomada de decisão em situação de emergência, especificamente em problema vascular, eu estou falando sempre de vascular, a gente precisa ser rápido. Agora, é extremamente importante que vocês entendam que, se você for, olha só o que eu vou falar, um médico preparado, atualizado e rápido, você não vai resolver esse problema. Você tem que ter uma equipe. Então, é você e mais uma equipe gigantesca, que envolve muitos enfermeiros, muitos auxiliares de enfermagem, muitas pessoas da limpeza do hospital, muitas pessoas da portaria do hospital, muitas pessoas da área de comunicação do hospital, muitos médicos de vários níveis e muitos técnicos de exames de imagem. Então, é todo mundo trabalhando a favor de salvar o cérebro, a célula nervosa. Então, aqui, todo mundo sabe, pelo menos, perdão, não é que todo mundo sabe, mas existe uma tentativa de que isso se comunique muito pelo mundo todo, de que existem sinais aqui, né? Seja rápido, ser rápido, vamos resolver rapidamente. Então, qualquer tipo de problema como esse daqui, que esses acrônimos tentam, digamos assim, chamar a atenção, são importantes para a gente, né? Então, uma sensação de tontura, um olho que ficou um pouquinho mais apagado que o outro, um rosto que ficou torto, enfim, algum braço que está mais fraco, a pessoa não consegue falar. Tudo isso é sinal de que alguma coisa neurológica está acontecendo e a gente tem que correr para o hospital. É bem isso, é bem isso. E aí, uma vez que você está no hospital, essas 5 etapas aqui são extremamente importantes. Talvez seja uma das questões mais importantes dessa nossa conversa aqui, essas regras de ouro aqui, né? Na hora de ouro, existe um processo a ser seguido para que a gente tome as decisões corretas, e consiga salvar a célula nervosa. Então, primeiro, isso tudo que eu estou falando, pessoal, houve assim, uma história gigantesca e antiga
para ter essa sequência que estou falando. Não foi uma ideia de que alguém pensou só. Não, é muito sofrimento, porque muitas pessoas morreram por causa disso, muitos profissionais de saúde tentando resolver a questão, muita anotação do que deu certo, muita anotação do que deu errado, muito estudo grande para tentar mostrar o que deve ser feito. Então, isso é um consenso, isso todo mundo concorda que, diante de uma situação de emergência neurológica, porque tem sintomas neurológicos, que exista a possibilidade de um sangramento, de uma hemorragia intraencefálica, você deve, primeiro, preservar as vias aéreas, manter a respiração, fazer um controle da circulação. É o famoso ABCD que serve para qualquer situação de risco de vida, risco iminente à vida, portanto, uma situação de emergência, em qualquer tipo de situação, tem inúmeras situações, mas aqui a gente está falando de emergência neurológica vascular, em que a gente deve fazer isso. Na sequência, isso é o básico para você dar condições para que você consiga pensar num diagnóstico. E aí é de fato pensar, né? Na primeira fase, você está tendo conduta sem pensar muito, você não tem muito o que pensar, é só fazer isso. Via aérea, respiração, circulação. E aí, enquanto isso, você vai tendo acesso a informações, geralmente com a família, ou geralmente com alguém que trouxe esse paciente, ou às vezes você não tem informação nenhuma, e aí, portanto, você vai ter que estar muito atento a uma visibilização do paciente, tentar entender na ectoscopia o que está acontecendo, e depois se você vai se aproximando mais, com palpação e tudo mais, para, quer dizer, tentar entender o que está acontecendo, e aí você vai formulando na sua cabeça um diagnóstico, já sem ver imagem nenhuma, e aí depois você vai para a fase de imagem, para poder subsidiar, quer dizer, ir atrás do que você pensava que fosse, e aí faz um diagnóstico mais preciso e depois você faz o tratamento. Agora, é importante, até os alunos que estão no começo da faculdade, entender que isso que eu estou falando para vocês, estou dando etapas, fases, mas isso é muito dinâmico, isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo, de forma que se você, olha isso que eu vou falar, tá preservando a via aérea, mantendo respiração e circulação, você está tratando. Então, você está tendo condutas sem muito saber o diagnóstico e já está tratando. Quer dizer, se você não fizer essa sequência, você deixa de tratar. Então, o tratamento, ele está a todo momento. E olha só o que eu vou falar que é muito interessante. A reabilitação também, isso já é reabilitação, que é recuperar o que foi perdido, acontece na hora zero que o paciente chega no hospital. Portanto, se você está fazendo essas sequências que eu estou propondo aqui, e que são da literatura médica já há muitos anos, você está conduzindo adequadamente, você está tratando adequadamente, você está reabilitando adequadamente, desde a hora zero. Então, quer dizer, houve suspeita, chegou no hospital, você está fazendo os passos corretos. Então, isso é muito importante. E aí, a fase 3, avaliação clínica, especificamente da hemorragia, para entender o que está acontecendo lá dentro do cérebro. Depois você vai pensar no que vai fazer, do ponto de vista do tratamento aí já estou pensando já lá no tratamento do problema encefálico, né? Que sangue é esse? De onde que ele vem? Qual o tamanho dessa hemorragia? O que que eu devo fazer com ela? Precisa operar? Não precisa operar? Veja, eu preciso de um catéter para interromper um vaso que está sangrando e assim por diante. E aí, essa antecipação de necessidade, quer dizer, como você entende todo um caminho que a gente chama de linha de cuidado, você já está pensando nas fases que você pode começar a tratar. Então, vamos lá. Quando eu estou falando especificamente aqui de uma avaliação direcionada aqui para... Eu estou pensando em salvar a célula nervosa encefálica, eu tenho que controlar a pressão, porque, em geral, essas pessoas estão com hipertensão arterial. É um mecanismo natural de o organismo, né, tentar resolver um problema que é o cérebro não pode faltar oxigênio e nem glicose, né, nutrientes. Então, eu estou aumentando a pressão. Isso naturalmente acontece. Vou ter que corrigir uma coagulopatia, porque eventualmente esse paciente tem distúrbio de coagulação, às vezes porque usa anticoagulante, porque já tem doença de base, então é um hipertenso, dislipidêmico, por exemplo, com arteriosclerose, e que tem risco de eventos trombóticos isquêmicos, e, portanto, ele usa, por exemplo, um antiagregante plaquetário, que é o AS, para poder deixar a microcirculação melhor perfundida, então por isso que ele usa um antiagregante. E aí
Ele pode também ter distúrbio de coagulação, porque usa anticoagulantes, porque ele fez algum outro procedimento vascular, por exemplo, já lembrando da vascular. Então, ele tem mais chance de sangramentos mais profusos, então é mais grave a conduta com esses pacientes. Então, você tem que ter uma tentativa de reversão da coagulação, enfim, da coagulopatia. E aí, se for o caso, tomar uma decisão de fazer uma cirurgia neurológica. Então, acho que isso é o importante nesse momento. Bom, aí, do ponto de vista de antecipar problemas, eu vou passar mais para as imagens daqui a pouco, tá, gente? Não vou ficar falando aqui, mostrando slides sem informação, assim, do ponto de vista de imagem, mas é só para porque eu vou repetir isso muitas vezes. E aqui está o risco de deterioração clínica, ele pode piorar, e essa hemorragia cerebral pode aumentar, né? Porque isso a gente vai ver. Já vou dando o spoiler aqui, que essa hemorragia cerebral. Então, existe uma hemorragia encefálica. O organismo tenta reagir fazendo uma série de questões, enfim, de aumento de pressão e tal. Nas primeiras 4 a 5 horas é onde existe a chance de a gente falar de ressangramento. Então, é por isso que é importante ser rápido na chegada para o hospital, porque você pode interromper essa segunda fase da hemorragia cerebral, que é o ressangramento, que é uma expansão do hematoma intracerebral, desse sangramento. Então, existe um dado que é esse. Depois que sangra, sangra mais, nas primeiras 4 horas. Então, se você chega e trata adequadamente, você previne, entre aspas, essa segunda palavra, que é o ressangramento. E aí você pode fazer mensuração de alguns parâmetros do cérebro, que a gente chama de monitoração, enfim, encefálica, da pressão intracraniana, por exemplo, para poder fazer um tratamento dirigido, que é, dependendo do problema, você direciona um tratamento específico. E, se for o caso, tirar o paciente da emergência e colocar ele na UTI. Tudo isso que eu falei está aqui nesse organograma. Eu peço desculpas porque ele está em inglês, né? Deveria já colocar aqui em português para vocês. Mas é mais ou menos tudo que eu falei, mas de uma forma mais técnica. Que não vem ao caso aqui eu entrar em muitos detalhes. Quanto de pressão que você aumenta, quanto que você diminui, qual a pressão ideal. Eu vou dar uma noção geral aqui para vocês de como você conduz. Mas eu já estou dando, né, dicas de que a questão naturalmente hemodinâmica é importante de a gente conduzir, cuidar. E olha só, eu achei muito legal esse quadrinho aqui com essas pessoinhas aqui e tal, que é esse artigo da PLOS ONE de 2023, porque tudo isso que eu falei que a gente tem que fazer, via aérea, circulação, cuidar da questão hemodinâmica, controle de pressão, coagulopatia, tudo, veja, isso tem que estar acontecendo de forma simultânea, né? Toda essa condução, esse tratamento com várias pessoas do hospital. O que eu quero dizer? Que tem que haver treinamento, tem que haver simulação de situações como essas antes que elas aconteçam, para que a gente saiba, na hora que está acontecendo, cuidar bem do problema. Então, as equipes não só têm que ter experiência prática, mas têm que ter treinamento. Então, quem que faz o que agora para que tudo seja feito da forma correta? Então, essa comunicação, gente, né, eu estou aqui mais de 25 anos de formado da nossa faculdade. A questão da comunicação é fundamental. Significa que você tem que estar tranquilo, embora a situação seja extremamente perigosa, você tem que estar tranquilo porque você sabe o que fazer, sabe com quem conversar, tem que ser sereno na comunicação, por favor, me faça isso, por favor, me ajude a fazer aquilo. E todo mundo está estressado, mas não está assim, está acelerado, mas não está sendo rude, que eu quero dizer. Para a tomada de decisão correta, é muito importante. Então, a comunicação, porque se eu demoro para fazer uma tomografia, eu fiz tudo certo antes. Demorou a tomografia, estou tendo problema, pode ser uma questão de comunicação. Certo? Então, a primeira parte foi essa. Segunda parte que é o diagnóstico. Quer dizer, eu fiz o que tinha que fazer de via aérea, respiração, poder da circulação, pensei em tudo isso, e agora eu vou começar a querer entender o que aconteceu com esse paciente. Alguém está me trazendo uma informação. Ou o paciente, às vezes, está consciente e ele fala, eu estou com uma dor de cabeça absurdamente forte. Em geral, o paciente fala, se você perguntar, mas está doendo muito? Ele fala, essa foi a dor de cabeça mais forte da minha vida, eu nunca senti isso. Então, ele fala, em situação de emergência, isso é uma dor, que é a dor mais forte que ele pode imaginar. Existe toda uma explicação para isso, não é o caso. Por que dói tanto? Porque assim, não é só porque aumentou a pressão. E aí, aqui também, muitos slides, perdão, eu peço perdão para vocês, estão escritos em inglês.
mas né, numa próxima aula eu traduzi para o português e a gente poderia, enfim, discutir mais em português aqui. Aliás, né, nós vamos usar muito a literatura em inglês, vocês vão usar a vida inteira de vocês. Então, aqui são os sintomas que você vai encontrar numa pessoa que teve uma hemorragia intracerebral. Eu queria só lembrar o seguinte, vamos voltar só um pouquinho. Né? Nós estamos numa liga de neuro, então já está direcionado. Com o evento da cirurgia vascular também aqui, a primeira liga de cirurgia endovascular do mundo aí. Então, nós estamos falando de vascular. E os problemas vasculares, eles são isquêmicos ou hemorrágicos, de maneira geral. Então, isquêmico, quando existe uma obstrução ao fluxo, né, sanguíneo natural, e assim, a jusante, né, passou daquele lugar, existe isquemia, porque houve uma interrupção do sangue. Então, hipóxia, por exemplo, pode ter, enfim, uma baixa da saturação de oxigênio no sangue, e aí você tem uma isquemia hipóxico-isquêmica. Enfim, são os mecanismos de isquemia. E você também pode ter as hemorragias. Então, são dois grandes braços aqui. Os tratamentos destas doenças, né, desses eventos, a gente chama aí de etiológicos, que é vascular, isquêmico ou hemorrágico, eles são diferentes, mas a chegada no hospital e a conduta inicial é a mesma para todo mundo. Isso só muda quando você faz a tomografia. Então, eu estou direcionando aqui a nossa conversa para um evento hemorrágico, mas tudo isso que eu falei vale para um evento isquêmico. A pressa e a conduta é a mesma, tá? Quando for parte do tratamento, aí muda. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando existe especificamente, mais provavelmente, uma hemorragia, existe dor de cabeça, existe náusea e vômito, existe visão dupla, né? Em geral, essa pessoa está um pouco inconsciente ou um pouco atordoada, assim, meio sonolenta, às vezes agitada. Se você vai para um exame mais específico, isso é uma coisa que essa geração de vocês precisa ter, que é aprender a fazer exame físico um pouco mais detalhado, que é, por exemplo, ver o fundo de olho, ver se tem um papiledema, porque isso é um sinal indireto de que existe aumento da pressão. Beleza, então aqui, pessoal, vocês estão vendo uma imagem de de um corte axial de uma tomografia crânioencefálica. Só para vocês terem uma ideia, a tomografia chegou no meio clínico em 1978, uma ideia de 73. Então é recente, né, tem em torno de 50 anos, desde a ideia. Isso aqui revolucionou o diagnóstico de todas as áreas da medicina, mas especificamente da área da neuro, né? Então, a tomografia é o exame de escolha na fase aguda das doenças encefálicas. Essa é a mensagem principal. Claro que a gente tem muito mais recurso hoje em dia, a própria angiografia, que é muito mais antiga, né? Quem descobriu a angiografia foi um neurocirurgião português chamado Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel não pela angiografia, mas pela lobotomia, mas, enfim, na década de 20, 30, 1920, 1930. Bom, então, aqui uma tomografia em que vocês veem aqui, por fora, aqui na porção externa, um círculo branco, que é hiperdenso, que é osso. Depois vocês veem aqui um cinza meio misturado aqui, que a gente chama de isodenso, com alguma densidade aumentada e diminuída. Desculpe, diminuída ou ISO, que a gente fala que é igual aqui, tipo cinza, meio que igual. E essa bola branca aqui no meio, né? Essa hiperdensidade, essa circunferência aqui dentro, é uma hemorragia intraencefálica, especificamente aqui no telencéfalo, aqui na região dos gânglios da base, mais aqui em torno do cutâneo, globo pálido. Bom, isso aqui que eu estou falando da aula hoje, de uma hemorragia intracerebral, é esse sangue aqui que nós estamos preocupados em tratar. Então, aí, quais são as principais causas das hemorragias intracerebrais, né? Elas sempre estão, ou na maior parte das vezes, estão associadas, nunca é uma causa só. Mas a hipertensão arterial, quer dizer, tratar a hipertensão arterial é uma forma de prevenção da hemorragia cerebral, da isquemia cerebral. Às vezes você não sabe a causa, em 21% dos casos, algumas doenças sistêmicas, especialmente as doenças, por exemplo, do colágeno, que dão vasculites, por exemplo, também. A angiopatia amiloide é também uma forma de fragilidade vascular que acontece no idoso, que pode fazer com que haja, né, sangramento. Os anticoagulantes, como eu falei, né, podem fazer
facilitar as hemorragias intracerebrais, e as lesões vasculares. Aqui eu estou falando de malformações vasculares, que podem entrar aqui os aneurismas cerebrais, as malformações intracranianas, enfim, os aneurismas venosos, são as doenças da morfologia do vaso, né? Da formação do vaso. E agora eu vou mostrar bastante imagem de hemorragia intracerebral, agora de várias causas. Mas, em geral, umas mensagens importantes aqui é que quando você faz uma tomografia na fase aguda e você vê essas setinhas aqui que mostram que dentro de uma área brancona aqui, hiperdensa de sangue, tem umas manchinhas mais hipodensas. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, na seta aqui onde eu estou colocando. Então, essa pequena hipodensidade é um lugar onde está tendo turbilhonamento de sangue. Significa que esse hematoma ele vai crescer. Então, esse é um sinal tomográfico de que aquele sangramento está ativo. Ele pode piorar. Então, isso que é importante aqui. E aqui, pessoal, acreditem em mim, são vários exames de tomografia e ressonância com várias causas de hemorragia. Então, tem muitas causas. Mas meio parecido. Sim, mas tem causas diferentes aqui. Não vem ao caso, mas é tudo isso que eu falei. São alguns eventos que são isquêmicos, não, perdão, decorrentes de hipertensão arterial. Aí são os aneurismas de Charcot-Bouchard, que são, enfim, da circulação profunda, ramos profundos da cerebral média, por exemplo. Aí são detalhes mais técnicos. E aqui, olha só essa imagem, prestem atenção nessa imagem, né? Se você não tratar ou chegou na fase aguda, olha o que acontece. Então, uma hemorragia é o mesmo paciente. Pequena, aqui à esquerda, ela se transforma nessa grande, digamos assim, imagem hiperdensa aqui, com muito sangue. Então, uma diferença de tomografia são de poucas horas. É por isso que eu falei que é importante chegar na fase aguda o quanto antes, para mesmo para uma hemorragia, você controlar para não chegar numa hemorragia tão grande. Essa aqui é uma imagem esquemática das todas essas possibilidades que eu falei até agora. Isso é bem legalzinho aqui. Angiopatia amiloide, as hemorragias hipertensivas, os tumores podem sangrar, as malformações podem sangrar, as infecções podem sangrar, né? Às vezes tem uma valvopatia, e aí tem um trombo, e pode seguir para o cérebro. Bom, o que acontece quando existe, então, uma hemorragia intracerebral? Ou eu vou partir para a explicação de que acontece com o cérebro depois disso. Então, isso aqui é importante, pessoal, especialmente os mais novos. O que tem dentro do crânio? Eu sei que são coisas básicas, mas é só para a gente. Tem o encéfalo, perdão, que eu parei. Desculpa, deixa eu só tomar um. Tem sangue, tem líquor e tem fluido intersticial. Quando existe uma hemorragia intracerebral e o cérebro está dentro do crânio, que é um compartimento fechado, precisa diminuir a pressão de algum jeito. Aumentou alguma coisa lá dentro, alguma coisa precisa sair. O que sai primeiro, como proteção, é o líquor. Então, o mecanismo de proteção do líquor, por exemplo. Agora, tudo isso que eu estou falando, de o cérebro se organizar porque teve aumento da pressão, olha de quando que é. 1783. Quer dizer, é extremamente antigo. O pensamento de que problema cerebral pode morrer porque aumentou a pressão dentro da cabeça. Olha lá, 1783. Então, e aqui, ó, outro, 1824. Então, o Monroe e Kelly, a doutrina de Monroe e Kelly, que explica isso daqui que eu coloquei para vocês. Olha que interessante. O cérebro tem aqueles componentes que eu falei, surgiu um novo componente. Olha só, tem que sair alguma coisa. Diminui a quantidade de sangue venoso e também diminui o líquor. Esse esqueminha é bem legalzinho. E aí tem um monte de explicação para quem adora a física, que achou que ia fazer medicina e nunca mais ia ver a física do cursinho. Tem um pouquinho de física aqui. Não é só a famosa bioquímica. Mas aí, para explicar as ondas de pressão intracerebral, não vem nada ao caso. Mas só para vocês lembrarem que existem mecanismos, aqui a lei de Poiseuille, enfim, essas coisas às vezes tem que lembrar. E aqui todos os mecanismos para explicar o que o encéfalo faz. Em geral, quando aumenta a pressão intracraniana, existe uma tentativa de aumentar a pressão arterial para mandar mais sangue para o cérebro, encéfalo. Existe uma saída de líquor, uma saída de sangue
venoso primeiro, enfim, mudam-se as ondas, para que haja uma pressão de perfusão cerebral, né? Precisa aumentar a pressão intracraniana, a pressão arterial média para a pressão intracraniana ficar adequada. É aqui, não vou entrar em detalhes, pessoal. Isso aqui é muito mais assim de neurointensivismo. Na UTI, você tem que saber tudo isso. O que acontece com os vasos? Eu acho super legal, super interessante, mas não é a hora de falar disso. Só estou mostrando para vocês que existe muito estudo da fisiopatologia da hipertensão intracraniana e como a gente faz para tratar isso, em relação ao que sai e o que fica no cérebro para a célula cerebral se manter viva. E aí, muitos médicos, como eu falei lá no começo da minha passagem lá pela Suécia, olha aqui, esse cara, um neurocirurgião sueco, inventou as ondas de pulso do cérebro, assim como existe um eletrocardiograma com os movimentos lá elétricos do coração, existem aqui as ondas de movimento da pressão intracerebral, que são as ondas de, de Lundberg, famoso Lundberg. E aqui as formas de você saber se a pressão está aumentada ou não dentro do crânio, tem várias formas. Uma delas é ultrassom da bainha do nervo óptico. Vou falar de tratamento, já estou na fase final. Então, é o ABCD que eu falei, o ABC. Tem todo um escalonamento de medicações que você pode fazer, vai fazendo uma, vai fazendo outra, não deu certo, vai fazendo para monitorar a pressão. Aqui tem uma série de parâmetros para você saber em que momento esse paciente está do aumento da pressão intracerebral. Aqui uma publicação do New England falando o que você deve fazer com cada coisa. Acho que não vem ao caso detalhar aqui. Mas você pode ter sangramento em todas essas regiões. Agora, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Pode ser questão de prova, hein? Esta C aqui, ó, C, imagem C, aqui onde eu estou. É uma hemorragia que a gente chama de lobar, no lobo temporal. Lobar, palavra lobar, está no lobo. Essas aqui são hemorragias profundas, essas são as hemorragias lobares. Em geral, o prognóstico é melhor nas hemorragias lobares, porque elas, quando são possíveis, são cirúrgicas, o prognóstico é bom. As hemorragias profundas, o prognóstico é ruim. O prognóstico é muito ruim nas hemorragias da fossa posterior, infratentoriais, tá bom? Grande dica. Hemorragia lobar, tratamento cirúrgico melhor. E olha só o que a gente pode fazer para saber se a pressão da cabeça está alta, pressão intracraniana. Colocar um catéter dentro do ventrículo e mensurar isso, para ver que se a gente deve tratar ou não. E aqui os tratamentos de cada uma dessas informações. Olha aqui o que acontece, por exemplo, pessoal, isso aqui é interessante. Quando a gente opta por não fazer nada, não fazer nada no sentido cirúrgico, olha o que acontece. Sangue, bastante sangue, com alguns dias aí, uma semana, o sangue diminui, e olha só, depois de um mês, desaparece. Fica só essa hipodensidade aqui. Agora eu vou falar um pouquinho só do tratamento cirúrgico, que é basicamente isso. Vamos supor, pessoal, veja, existe uma hemorragia intracerebral, aumenta a pressão. O que você faz? Você vai lá e abre a cabeça, vamos falar assim, literalmente, tira uma porção de osso, a gente chama de craniotomia, e deixa o osso sem osso, para que o cérebro, de fato, vá para a parte externa aqui. Claro que ele está protegido pela dura mater, a pele está aqui, mas isso aqui é uma chance do cérebro recuperar, aqui em cima. Versus você vai lá, tira esse sangue com a cirurgia, abre e reposiciona o osso de volta. Então, é a craniotomia descompressiva e a craniotomia clássica, que é a reposição do osso. Você pode usar uma série de alvos, aí você vai com alguns catéteres, olha só aqui o catéter, por exemplo, que você vai dentro da cabeça, lá dentro do cérebro, olha só como você vê ele aqui à esquerda, depois que você lava bastante com soro, ele fica clarinho. Aqui mais, tratamento, olha só, quantidade de sangue, você fez a cirurgia, tirou esse sangue. Hoje em dia tem recursos para você saber exatamente onde está isso, lá dentro, vai com o catéter, tira tudo, pequenos orifícios. Aqui, olha só que interessante também. Você vai lá, coloca um catéter dentro do hematoma, aspira ele. Aqui você vai com um endoscópio dentro do ventrículo e lava o ventrículo, tira esse sangue. Aqui são todos os recursos que você pode usar para limpar os ventrículos. E aqui, eu não vou entrar em detalhes, são as evidências científicas, revisão sistemática, medicina baseada em evidência.
para respaldar tudo que eu falei, do ponto de vista aqui, tudo cirurgia. Qual que é a mensagem que eu quero deixar desses artigos? É que, desde quando se tenta fazer cirurgia no cérebro para hemorragia intracerebral espontânea, tirar sangue de dentro da cabeça com cirurgia, os procedimentos têm sido menores do ponto de vista do que se chama de cirurgia minimamente invasiva. Então, são cirurgias com incisões menores, orifícios menores no crânio, acerta o alvo e aspira esse coágulo. E a evidência mostra cada vez mais que os procedimentos minimamente invasivos estão sendo cada vez mais efetivos. Antigamente a gente fazia coisas grandes, assim, abria bastante. Hoje a gente abre menos e resolve bastante. Para concluir, já está acabando. O suporte de vida na emergência neurológica é fundamental, que é o ABC que eu falei, para diminuir a mortalidade. Gente, fez isso direito, a pessoa, você salva a vida de uma pessoa. Você faz a diferença na vida desta pessoa, portanto, dessa família, portanto, de um grupo de amigos, portanto, de uma grande sociedade. E você diminui, se essa pessoa sobreviver, a chance de ela ter sequelas. Se você faz o ABCD direito, vai rápido para a tomografia, toma uma conduta de colocar na UTI, operar ou não. É isso a mensagem. O diagnóstico clínico auxilia o direcionamento dos exames de imagem, que é o que eu falei, você pensar na causa. A tomografia é o exame que faz a conduta inicial na fase aguda. O tratamento da hipertensão craniana com medidas clínicas, que eu falei, de aumentar a pressão, ajuda bastante. E o tratamento cirúrgico tem sido bom, com cirurgia minimamente invasiva. É isso, pessoal. Vou parar de compartilhar. Estou aberto a perguntas. Espero que tenha trazido aqui um pequeno assim, vislumbre do que é o tratamento da hemorragia intracerebral espontânea. Estou à disposição para responder perguntas, pessoal. Fiquem à vontade, não se acanhem. Eu sou da nossa faculdade. Doutor, fiquei com uma dúvida durante a sua apresentação. Qual seria a causa mais comum que você encontra, assim, no seu trabalho diariamente? A causa mais comum de hemorragia intracerebral é que, assim, eu estou numa emergência no hospital grande, né? É mesmo a hipertensão arterial descontrolada com a ruptura de um hematoma intracerebral, da hemorragia espontânea. É que no nosso hospital é isso, pronto, é isso. Então, a resposta é hipertensão arterial descontrolada em pessoas que têm múltiplas comorbidades, que são hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e, às vezes, anticoagulantes. Mas se eu tivesse que falar a causa principal, é hipertensão arterial sistêmica não controlada. É isso. Quando chega na emergência, quem cuida? O emergencista. Ele chama, em geral, o neurologista clínico, que fala assim, em geral, estou falando bem já. Opa, não, não precisa operar, isso aqui é com a gente. Ou ele vai falar, opa, estou na dúvida, talvez eu precise operar. Chama o neurocirurgião, nós vamos lá, discutimos juntos. Opa, então vamos operar. Ah, não, então operamos. É assim. Outra, Entendi. segunda causa, desculpa, já respondendo, já dando continuidade aqui. Segunda causa é ruptura de aneurisma cerebral. Aí sim, é um aneurisma cerebral que dá hemorragia subaracnoide, aí é um pouquinho diferente, em que a gente faz o diagnóstico tomográfico, depois angiográfico, às vezes faz tratamento endovascular e fecha o aneurisma, ou às vezes não. O endovascular fala, o pessoal da neurocirurgia, a gente chama, sigla, a gente chama de NC, chama o pessoal da NC. Fala, meu, não conseguimos embolizar, vocês precisam abrir e operar. E aí a gente abre. Sempre discutimos com a endovascular. Perfeito. Tem uma dúvida no chat também. Opa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. A seleção de realização da craniotomia descompressiva ou clássica é feita de acordo com o prognóstico do paciente? Boa pergunta. Difícil responder. Então, Guilherme, existem muitos estudos em andamento para tentar dizer o que é melhor fazer, se é craniotomia descompressiva ou craniotomia clássica. Nós não sabemos ainda. O que parece que salva a vida é a craniotomia descompressiva.
parece. Mas, se você optar por uma craniotomia clássica, não está errado. Eu não sei se eu consegui me explicar. Porque, por isso que eu falei que a pergunta é difícil. Porque existem várias formas de fazer esse tratamento, com craniotomia descompressiva ou craniotomia clássica. Os dois estão certos. O ponto é que parece que a craniotomia descompressiva salva a vida. Se vai melhorar a função é uma outra discussão, tá bom? Fiquem à vontade. Pelo que eu entendi, a gente tem 5 minutos, né? Que vai até as 8, certo? Estamos no prazo. Isso. Acho que todo mundo gostou muito da aula, foi ótima, doutor. Muito obrigada.